Olá, seja bem-vindo a mais um insight de um livro que eu li ao longo da minha vida. Seja bem-vindo ao Livros Leves e Soltos. O livro de hoje é um livro que quero dizer que ele mudou a minha forma de pensar gestão de pessoas. Eu fui apresentada a esse livro há mais ou menos uns 6 anos atrás. E desde então, tudo que eu faço dentro da área de RH, tudo que eu faço relacionado a desenvolvimento de pessoas, tudo que eu faço relacionado a treinamento de lideranças, mentorias, conversas que eu tenho com nível estratégico dentro das empresas, eu confesso que está muito pautado, muito baseado nesse livro. Que livro é esse? É o livro A Execução, do Han Charan. É um livro não muito grosso, não muito difícil de ler, mas, gente, eu tenho que dizer que ele traz muitos insights poderosíssimos. Quem me apresentou esse livro foi o CEO de uma empresa que eu trabalhei. E hoje eu recomendo esse livro para vários CEOs que me perguntam assim: não, você tem um livro sobre gestão para me passar? Você tem um livro sobre estratégia para me dar? Um livro que fala de gestão de pessoas? Eu encaixo tudo nesse bolo aí e lá vou e indico Execução, do Han Charan. Eu vou trazer aqui os insights que mais ficaram para mim. É óbvio que se você ler o livro, pode ser que você consiga pensar, captar outras coisas do livro. Eu vou trazer efetivamente aquilo que o líder trouxe para mim. Ok? Estamos combinados? Então, como o próprio nome já diz, o livro, ele traz o desafio, né, da disciplina da execução. Então, ele traz que as empresas que querem ter resultados, que querem se diferenciar no mercado, eles são empresas que precisam ter essa veia de execução muito forte. E por que eu mencionei tanto a questão de liderança, de CEO, de estratégia? Né? Porque ele disse que quem são as pessoas que fazem com que a execução, que executam todas as estratégias, todos os processos dentro da empresa, são os líderes. Então, o primeiro insight que eu trago do líder é o que ele chama lá dos 7 comportamentos essenciais do líder. Então, de uma maneira muito profunda, ele traz quais são os 7 comportamentos que um líder precisa ter para conseguirem executar com maestria aquilo que ele se propõe dentro das suas empresas. Vamos lá, eu vou dizer quais são esses 7 comportamentos. O primeiro comportamento é: conheça seu pessoal e sua empresa. O que ele quer dizer com isso? Que os líderes, eles precisam, de uma forma muito genuína, conhecer as pessoas que trabalham com eles. E conhecer no detalhe a essência da empresa, a cultura da empresa, os valores da empresa. Vejam bem, esse é o primeiro comportamento e ele é importantíssimo. Como que eu me proponho a ser um líder de uma área ou de uma empresa, entregar um resultado, se eu não conheço muito bem o local onde eu estou e as pessoas que estão comigo? Então, conheça seu pessoal e sua empresa. Primeira regra de um bom líder. Segundo comportamento: insista no realismo. Esse faz tanto sentido para mim, porque eu vejo dentro das empresas a gente tendo muita dificuldade de falar real, sabe? Porque muitas vezes falar a real, ser realista, causa desconforto no outro. O outro nem sempre fica feliz, às vezes ele fica chateado. Mas o bom líder precisa ser realista. Isso pode, isso não pode. Isso vai acontecer, isso não vai. Isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Essa meta é atingível, essa meta não é atingível. Esses são seus pontos fracos, esses são seus pontos fortes. Realismo. Terceiro comportamento: estabeleça metas e prioridades claras. Eu vejo muitos colaboradores reclamando que os seus líderes não definem claramente aquilo que eles precisam entregar. Isso causa nos times uma angústia, uma ansiedade. Eu não sei o que espera de mim. Então, um bom líder precisa definir as metas e as prioridades que precisam ser entregues. O quarto comportamento é: conclua o que foi planejado. Se eu definir metas, se eu definir prioridades, se eu sou realista com o meu time, eu tenho que cobrar que eles entreguem aquilo que foi planejado. Eu tenho que fazer com que o meu time se responsabilize pelos resultados que foram acordados. E assim, também eu preciso entregar aquilo que eu planejei. Então, conclua o que foi planejado. Quinto comportamento: recompense quem faz. Gente, esse aqui, assim, é meio que óbvio, né? É o tal do reconhecimento, que a gente vê tanto as pessoas reclamando aí no mercado de que não tem, né? De que faz, e nada da recompensa chegar. Um bom líder define metas e prioridades claras, planeja, executa e recompensa aquele que faz.
Olhe bem, aquele que faz. Porque também muitas vezes a gente coloca todo mundo dentro do mesmo saco e faz um reconhecimento geral. Não. Aquele que entrega um resultado diferenciado, que faz de uma forma diferente, precisa ser reconhecido de forma diferente. Precisa ter incentivos de forma diferente. Incentivos baseados nos seus desempenhos. Sexto, amplie a habilidade das pessoas pela orientação. Essência da função de líder. Desenvolver, dar feedback, orientar. Gente, na verdade, eu acho que essa é a competência fundamental do líder. É óbvio que não tem jeito de ser líder sem os outros comportamentos. Mas essa, né, que é o desenvolver, é o formar novas gerações, é o formar sucessores, é fazer feedbacks sinceros e honestos, francos, é questionar de maneira construtiva, fazer perguntas de uma forma que eu empodere o meu time, não já ir dando todas as respostas. Ampliar a habilidade das pessoas pela orientação. E o último comportamento, mas que não é menos importante, é o conheça a si próprio. Eu digo muito isso aqui nos nossos bate-papos. Esse é o famoso autoconhecimento. É a gente ter autoconhecimento, inteligência emocional, firmeza nos nossos comportamentos. Porque se eu me conheço, sei das minhas vulnerabilidades, não tenho receio de expor as minhas vulnerabilidades, fica muito mais fácil para eu construir times que se respeitam, construir times que entendem que as pessoas são diferentes, construir times que diversos, onde cada um tem as suas fraquezas e as suas fortalezas. Então, conheça a si próprio. Depois que ele traz todos os comportamentos da liderança e deixa claro, né, que quem sustenta a disciplina da execução dentro das empresas é o líder, outro ponto que ele traz que é muito importante para mim, que ficou assim muito forte, são os pilares de um modelo de gestão. Né? Quais são os pilares que ele traz de um modelo de gestão? São 3. É o pilar da estratégia, o pilar pessoas e o pilar operações. O que ele traz com isso? Ele traz que uma empresa precisa ter estratégias bem definidas, um plano estratégico de curto, médio e longo prazo. Para quê? Para que ele consiga transformar tudo isso em resultado. Como que ele transforma tudo isso em resultado? Tendo as pessoas certas nos lugares certos e tendo os processos muito bem definidos, ou seja, a operação. Então, estratégia, pessoas e operação. 3 pilares fundamentais em qualquer empresa. E o que ele diz é justamente isso, é que o pilar central do modelo de gestão, da disciplina e execução, deve ser as pessoas. Porque as pessoas serão o elo daquilo que foi traçado como estratégia e será concretizado na operação. Bom, como eu sou de RH e eu estou aqui para trazer os insights na perspectiva de uma pessoa de recursos humanos, é óbvio que eu vou dar um destaque para o pilar pessoas. O que ele traz do pilar pessoas? Então, qual que é a função de um pilar de pessoas dentro da empresa? E veja bem, se você entender muito bem o que ele traz nesse pilar de pessoas, o seu planejamento estratégico da sua área de recursos humanos pode estar toda pautada nesse pilar. Então, o primeiro item que ele traz é que o pilar de pessoas, ele é responsável, como eu já disse, por conectar a estratégia com a operação, com os processos. Ou seja, pego aquilo que foi definido como estratégia e transformo isso em entregas de curto, médio e longo prazo lá no pilar de operações. Para isso, o que o pilar de pessoas precisa fazer? Primeiro, desenvolver um pool de lideranças. Olha aí a nossa missão de desenvolver pessoas. Ele fala que um pilar de pessoas estratégico, ele desenvolve, ele cria, né, ele gera um pool sucessório. Por quê? Porque assim eu reduzo os riscos de ruptura nos meus processos. Se eu tenho pessoas já preparadas, pessoas já desenvolvidas, é muito pouco provável que eu tenha riscos, né, de ruptura. Se eu perder pessoas, eu não me desespero, porque eu já tenho outras preparadas. Se abre uma vaga, eu não preciso ficar louca indo para o mercado, porque eu já tenho pessoas dentro desenvolvidas. Então, desenvolver um pool de lideranças é fundamental dentro do pilar de pessoas. Outro item que ele traz que é muito importante aí para a sua estratégia de pessoas é o avaliar de forma precisa e profunda. Então, há alguns dias eu fiz um vídeo falando de avaliação de desempenho. Se você não viu ainda, vai lá, procura esse vídeo, porque está aqui. Um dos insights do livro é exatamente esse. Avaliar de forma precisa e profunda.
Por quê? Porque se eu avalio de forma precisa e profunda, me dá subsídio para desenvolver, me dá subsídio para corrigir rota, me dá subsídio para reconhecer, me dá subsídio para definir metas arrojadas. Então, avaliar precisa e profundamente precisa estar no DNA do pilar de pessoas, da gestão de pessoas dentro das nossas empresas. Então, eu preciso ter pipeline de liderança, eu preciso avaliar precisa e profundamente. Ele fala que um dos maiores erros, né, do processo tradicional, né, é que ele comete essa falha, né, de não ter esse pool, né, esse pipeline bastante consolidado. Inclusive, tem um outro líder do Rancharan, que se você não leu ainda, é um livro também bastante importante, que é justamente isso, de como formar um pipeline de líderes. E por último, o terceiro ponto que ele traz é você ter pessoas certas nos lugares certos. Então, dentro das empresas, eu vejo uma quantidade de pessoas que muitas vezes têm talento, têm potencial, mas estão alocadas de forma errada, de forma equivocada. Então, de novo, se você avalia de forma precisa e profunda, você vai conseguir identificar se você tem as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo os trabalhos certos. Isso é algo muito importante que você precisa olhar aí para dentro da sua empresa, com certeza. Bom, sendo assim, o que eu quero dizer para você é, se aí na sua área de recursos humanos, se aí na sua empresa, você cuidar de desenvolver os 7 comportamentos essenciais do líder, entender que o pilar de pessoas é o pilar central e que ele vai conectar a estratégia da sua empresa com aquilo que precisa ser entregue na operação, ter um pool sucessório robusto, avaliar precisa e profundamente e garantir que as pessoas certas estejam nos lugares certos, é meio caminho andado para que você tenha instituído a disciplina da execução, tenha bons resultados e pratique a melhoria contínua. Em essência, estes são os insights que o livro Execução ficou para a Ana e é o que eu carrego comigo há mais de 5 anos na minha carreira, esses desafios de gestão de pessoas que eu enfrento praticamente todos os dias dentro da minha organização. Leia o livro, vai ser vai ser um marco, tenho certeza que vai ser um marco para você também. Capte todos os insights que ele traz, dê para o seu chefe ler, dê para o seu líder ler, vai fazer muita diferença na mudança de mindset deles, para o quanto que o nosso pilar, o pilar de pessoas, precisa estar centralizado na estratégia das nossas organizações. Ok? Depois que você tiver lido, deixe seu comentário e siga a gente em todas as redes sociais, deixe o curtir, compartilhe. Até o próximo vídeo.